O senhor concorda ou discorda da decisão do TSE de cassar o deputado Deltan Dallagnol? Foi uma decisão acertada essa? Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Muito bom falar com vocês. Eu me manifestei publicamente também nas redes e para alguns outros veículos, no sentido de que a decisão, é a palavra que eu utilizei, é irretocável. Claro que eu acompanho cada passo do tribunal desde o início da aplicação da lei da ficha limpa em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal permitiu o início da efetiva aplicação da lei. E o que acontece é que muita gente confunde as coisas, imaginando que a lei da ficha limpa ela tem uma característica próxima do direito penal, que é condenatório, que impõe penas, e fica imaginando que a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral tem que seguir a mesma lógica interpretativa de tribunais quando tratam de ações penais. O que o tribunal fez foi aplicar a sua própria jurisprudência em relação ao seguinte ponto: é possível verificar hipóteses em que aquele que, aplicada a lei, estaria inelegível, mas que tentou burlar essa mesma aplicação para não ficar. Veja, a lei da ficha limpa mesmo nasceu para impedir que isso aconteça. Antes era possível que alguém entrasse com uma mera ação sem conseguir uma liminar e já ficava inelegível mesmo tendo contas rejeitadas. Só para dar um exemplo. Então, ela veio mudar os mecanismos que as pessoas usavam para burlar o sistema. No caso de Deltan Dallagnol, o que o Tribunal Superior Eleitoral concluiu foi exatamente isso, que ele, muito conhecedor da legislação, utilizou, deu passos para impedir que essa mesma legislação fosse aplicada contra ele. E, nesse sentido, ele Doutor antecipou. Marlon, Pois não? desculpe interromper, doutor Marlon, bem, antes de mais nada, boa noite, Sakamoto aqui. Pois não? Dentro disso, na linha do que o senhor está respondendo, o senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal revise essa decisão unânime do TSE? Eu, particularmente, não acredito por conta da qualidade dos fundamentos. Analisando o caso, eu vejo uma coerência muito grande com o que o próprio TSE já decidiu, com a maneira como o TSE também interpreta esse tema de inelegibilidade. É bom lembrar que a lei da ficha limpa foi declarada constitucional em sua plenitude pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai inovar em relação ao que o TSE decidiu. A lei da ficha limpa, né? O Deltan já se colocou como um defensor dessa lei. Como é que o senhor vê agora ele sendo responsabilizado, né? Enquadrado, mesmo que por uma estratégia ali nessa lei, doutor? A lei é a lei para todos, tenham-na defendido ou não, é a mesma lei para todos. E eu, particularmente, como eu já disse, antecipei a avaliação que eu faço do caso, ela é totalmente consonante com a do relator, e por isso eu considero que ele se enquadrou mesmo, perfeitamente nos moldes do dispositivo. Eu queria aproveitar para falar bem rapidamente aqui e fazer uma comparação. Tem outra regra que está na mesma lei da ficha limpa, que é bem mais rigorosa com os titulares de mandato eletivo. Lá na linha K se diz que uma pessoa que renuncie para impedir a sequência de um pedido de abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar. Então, nós não temos ainda o processo por quebra de decoro parlamentar aberto, mas basta uma petição tendente a permitir a abertura do processo por quebra de decoro, já é suficiente para tornar inelegível aquele que venha a renunciar. A meu ver, se trata de dar tratamento equânime para situações que são equânimes, sendo que, num caso, a afetação está sendo maior para quem detém mandato eletivo do que para quem tem um cargo não proveniente da escolha popular.